Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Que a paz de Deus e que a paz do nosso mestre amigo Jesus esteja com todos nós nessa noite de quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Noite maravilhosa. E vamos começar na noite de hoje, certo? Mais uma reflexão espiritual. E a proposta de hoje, meus irmãos, como vocês podem visualizar aí na tela, vamos falar sobre espiritismo e política. Podem andar juntos? É um questionamento. Na opinião de vocês, você acha que espiritismo e política podem andar juntos? Quando falamos aqui de política, não estamos falando dessa política de eleição, de uma forma geral, mas política no seu sentido mais amplo. É esse o tema de hoje. Espiritismo e política podem andar juntos? Será que podem, meus irmãos? Será que existe algum problema nesse diálogo entre a política e o espiritismo? Essa é a proposta. Coloque aí sua opinião para que a gente possa refletir aí. Estamos aqui para que possamos contribuir com o diálogo em termos de esclarecimento de alguns pontos importantes da nossa sociedade atual. Nossa sociedade atual é uma sociedade muito complexa, cheia de micros problemas e de macro problemas também. E nessa conjuntura geral, precisamos analisar muitos pontos da sociedade. Pontos que para alguns podem ser polêmicos, para mim são pontos que são totalmente possíveis de serem analisados à luz da espiritualidade maior. E o espiritismo ele pode contribuir muito bem para esse debate, para essa discussão. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que é que o espiritismo fala sobre a questão política, né? Não vamos aqui defender nenhuma bandeira política, nenhum partido, nenhuma ideologia. Aqui vamos falar do sentido mais amplo, do significado de política. E já estou aqui com meu copinho com água, já deixei aqui de lado. Os irmãos que vão entrando por aí já podem deixando aí o seu boa noite. Vamos fazer a nossa prece inicial daqui a pouco. Nessa prece para você que está precisando de um apoio, de um lenitivo. Sei que estamos em um tempo de muitas dificuldades, de muitos desafios. E os irmãos e as irmãs que estão aí já podem colocando aí os seus posicionamentos, as suas opiniões sobre temas que são deveras importantes para todos nós. Deixa eu olhar aqui se já entrou aqui na internet, no Facebook. Já tem algumas pessoas que já estão aí. Ainda não se pronunciaram, mas deixa eu ver se dá para ver quem é que está aí. Não dá para ver quem são as pessoas que estão aí. Dê um oi para a gente, meus irmãos, para saber quem é que está aí conosco nesse momento. Daqui a pouquinho, 8 horas, daqui a 7 minutinhos, a gente vai começar a nossa reflexão. Eu não vou colocar nenhuma música por enquanto, meus irmãos e minhas irmãs, porque das últimas vezes que eu coloquei, o YouTube e o Facebook travou e deu problema, tá entendendo? Devido à questão dos direitos autorais. Aí eu não estou colocando músicas no início para não travar e não perder o fio da meada, que nós possamos aqui pegar direto. Daqui a pouquinho, daqui a 5 minutinhos, aqui no meu relógio, que é 19h55. Meu irmão Sandro, lá de São Mamede, boa noite. Sandro já está por aí. Tudo bom, Sandro? Como é que tá a vida por aí? O pessoal que está entrando aí. Hoje à noite, meus irmãos, nós temos a previsão de fazer um diálogo aqui, mas eu recebi há pouco uma mensagem do nosso irmão Valmor e ele disse que estava com um problemazinho, estava com um imprevisto, talvez não pudesse entrar. Se ele entrar, ele vai dar um toque aqui para mim, eu coloco ele no ar para ele trazer um pouco das suas contribuições. Nosso irmão Valmor, lá do Centro Espírita, Instituição Espírita Nosso Lar, Castelo Branco. O pessoal que está entrando aí, Sandro já está por aí, eu sei que é meu irmão lá de São Amédio. Nosso irmão Luiz, boa noite, Luiz, tudo na paz? Hoje vamos trazer esse tema, meu irmão, esse tema que talvez é um pouco palpitante para alguns, que gera bilis em alguns, mas é um tema que a gente vai trazer um pouco mais assim de leveza, para que a gente possa refletir sobre o significado deste termo, que muitas vezes é mal compreendido, que se chama política, né?
Olha só, temos aí a Alain também lá de São Mamed. Boa noite, Alain. Verificando só o começo. Ok, meu irmão? Lá de São Mamed, meu irmão de sangue. Sandro, meu irmão também. Família tá em peso aí. Família, meu irmão Luiz. Luiz, hoje vamos falar sobre esse tema, Luiz. Hoje vamos falar sobre espiritismo e política. Podem caminhar juntos? É uma pergunta. Aí a gente vai desenvolver essa ideia aqui e a gente vai ver se realmente pode ou não. Ou, aliás, a gente não é uma questão de pode ou não, é uma questão de debate, de reflexão, para sabermos os pontos positivos e os pontos não tão positivos desse tema que enfoca, na noite de hoje, essa importante reflexão para que possamos progredir um pouco mais no sentido evolutivo da humanidade. Ok, meus irmãos? Daqui a pouquinho, 8 horas, iniciaremos a nossa reflexão. Se você quiser já ir colocando o seu nome para prece, pode ficar à vontade. Deixa eu ver se tem alguém aí. Nossa irmã Elaine. Irmã Elaine. Tudo bom, Elaine? Tudo na paz? Já temos aí algumas pessoas. Eu estou vendo aí 4 pessoas que já estão por aí. Já deu o seu joinha, já deu a sua... Já compartilhou, acredito, com os irmãos. Luiz. Nosso irmão Luiz. Tudo na paz, meu irmão? Daqui a pouquinho, pode colocar aí a sua opinião. O que é que você acha desse tema? É importante se abordar alguns temas como este, por exemplo. Nós falamos aqui sobre suicídio, daqui a pouco a gente vai falar sobre aborto, sobre eutanásia, sobre política. E por que não falar sobre política? Vamos falar também sobre política, ok? Nosso irmão Luiz diz que devemos sim, né? Devemos, acredito que está colocando aí que devemos abordar esse tema. Não estamos aqui defendendo nenhuma bandeira partidária. Estamos aqui falando sobre a política no seu sentido mais amplo. Aí, ó, meu irmão, ó, se os homens de bem não se interessar pela política séria, olha só, essa palavra é importante, política séria, ficaremos em barco à deriva. Eu só queria pedir, assim, aos irmãos e às irmãs, eu sei que talvez nem precise isso, a gente não vai entrar aqui em nenhum tipo de, espero que não criemos nenhum tipo de atrito por político A ou político B, não vamos aqui falar sobre políticos, de uma forma geral, dizer quem é bom e quem é ruim, não. O objetivo não é esse, porque gera atrito. Mas a gente falar sobre a política no seu sentido mais amplo. Não colocando nomes, não falando de pessoas, de partido A ou B, não. Eu não vou querer, eu prefiro não seguir essa trilha, certo? Mas vamos falar sobre a política no seu sentido mais amplo, como é que eu acredito que o pessoal que já está entrando aí, a Lain está falando, que esse falar de política sobre homens de bem, o homem de bem se interessa por política, né? E é nesse sentido que a gente vai abordar esta importante questão. Queridos amigos e queridas amigas, daqui a pouquinho, já pode ir colocando aí, ó, falta 1 minutinho aqui no meu relógio, seu copinho com água. Acredito que daqui a pouco o pessoal está entrando, ó, meu copinho com água já está aqui. E eu quero, neste momento, já, falta 1 minuto, já ir pedindo para os irmãos e para as irmãs, já ia levando o seu pensamento a Deus, a Jesus. Eu vou colocar aqui uma musicazinha, certo? Para que a gente possa ir. Vailton, lá de São Mamé também. Tudo bom, Vailton? Neste momento a gente vai solicitar os irmãos, solicitar as irmãs dessa grande rede de conexão da internet, pelo Facebook. Vamos também depois disponibilizar essa palestra no YouTube, no meu canal lá no YouTube, no nosso canal, Humberto da Nóbrega Alves, que trata de temas espirituais e temas da educação. E vamos começar, meus irmãos, eu solicito, que você coloque seu copinho com água aqui, ó, o meu já está aqui, ó. Esse copinho com água nós costumamos geralmente pedir para o irmão colocar para fazer a fluidificação. A fluidificação, os irmãos espirituais colocam medicamento, certo? Que necessitamos para a ajuda da saúde do corpo e do espírito. Vamos elevar o pensamento a Deus e a Jesus, meus irmãos, e começarmos a nossa noite de hoje
com uma prece de coração, uma prece que traga reconforto. Neste momento, nós agradecemos a espiritualidade maior, para que possamos juntos fazermos um trabalho de reforma íntima, de nos conectarmos com a essência espiritual que Deus nos abre a todos os momentos. Divino Mestre Jesus, irmão maior, de todas as horas, de todos os momentos, que os seus arautos espirituais, os seus mensageiros de luz, da Aruanda espiritual, na falange dos pretos velhos, nas falanges das matas, dos seus caboclos, nas falanges do Oriente, dentre elas a falange dos ciganos, e todas as falanges de médicos, enfermeiros e espirituais. Abençoa, ilumina a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs. Que nesta noite nós possamos abrir um canal energético, descobrindo dentro de nós a força espiritual, a luz, o amor e a paz. Que possamos abrir a noite de hoje, Jesus, com muita calma, com muita paciência, e que o nosso coração possa abrir-se às energias da saúde espiritual. Pedimos pelos nossos familiares, pedimos por todas as pessoas aqui do grupo, pedimos pelas pessoas que neste momento ainda não estão, mas irão em algum momento nas redes sociais, nos diversos canais de YouTube, Facebook, no WhatsApp, que possam estar conectados com a energia divina e todos esses irmãos serem agraciados com a visita da equipe espiritual, indo em seu encontro, indo à sua casa, auxiliando a sua família, auxiliando a todas as pessoas que estão necessitando do apoio espiritual. Que possamos abrir a noite de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, com muita paz, com muito amor no coração e, acima de tudo, com uma energia da solidariedade, da justiça, do amor e da paz. Que Deus, que Jesus nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Mestre e amigo Jesus, que nós possamos na noite de hoje estarmos conectados com essa energia divina. Estávamos previstos que na noite de hoje nosso irmão Vamor pudesse entrar, nosso irmão Vamor lá da Instituição Espírita, nosso lá, para nós conversarmos aqui, dialogarmos sobre esse tema. Nosso irmão lá do nosso lá, um irmão muito engajado nos estudos, engajado tanto em termos da sociedade atual, de temas atuais e temas espirituais. Mas ele teve um imprevistozinho e não pôde entrar e pede desculpas. Quem sabe em outro momento a gente vai estar junto conversando, né? Mas a gente vai botar a bola para frente e o jogo continua. E a gente vai estar aqui discutindo, vai estar aqui conversando com vocês, meus irmãos. Aqui, o irmão Luiz, a Lainha, acho que vai estar por aí. Deixa eu ver, Sandra, não sei se está, algum dos irmãos, qualquer um dos irmãos que queiram colocar suas opiniões, podem ficar à vontade, podem compartilhar com seus amigos e suas amigas, e vamos começar a nossa reflexão de hoje, colocando para vocês o que iremos abordar, como sempre fazemos aqui, né? Nós vamos fazer um debate aqui, uma conversa, certo? Não uma conversa como dom de verdade, mas é uma conversa de um amigo para amigos que estamos na caminhada espiritual, refletindo sobre os vários pontos da nossa vida, do nosso despertar espiritual. Hoje, ao tratarmos sobre este tema maior, que é o espiritismo e política, se podem andar juntos, um questionamento que eu faço, e eu espero que nós possamos responder hoje, ou não somente responder, mas refletir sobre esse tema, né? A gente vai tratar sobre elementos importantes que estão em torno desse tema, como, por exemplo, o real significado da política. Quando nós falamos em política, desde o primeiro momento aqui, estou enfocando, não é partido político, mas da política dentro da sua essência primeira, que vem lá dos gregos e foi se consolidando até hoje, né? Nós vamos falar sobre política, cidadania e justiça social. Existe essa relação, nós sabemos que existe.
pode ser um pouco precária, mas existe uma relação entre política, cidadania e justiça social. Vamos falar também sobre um ponto importante, que é a política como instrumento de transformação ética da sociedade. Será que a política, no seu sentido mais amplo, se constitui realmente em um instrumento transformador de ética da sociedade? Ou será que está tudo perdido? A política é um mar de lama. A gente já pode descartar tudo. Será, meus irmãos? Ou será que a gente pode utilizar tudo isso em benefício da própria humanidade, na transformação da sociedade? E vamos falar também da relação entre espiritismo e política, né? Nós sabemos que é muito complexo as relações entre religião e política, nós não temos bons exemplos na nossa história da humanidade, da relação entre política e religião, porque muitas vezes se misturaram e não compreenderam a importância dos princípios, tanto políticos como os princípios espirituais, e acabaram se locupletando de outros pontos que não foram muito interessantes. Mas é importante a gente sempre ter um pensamento positivo de que vai dar certo e que a gente pode utilizar a política realmente como um meio de transformação da sociedade. Laurande Ventura está entrando por aí. Tudo bom, minha irmã? É a esposa de Valmor, não é isso? Tudo bom, minha irmã? E vamos falar sobre isso, meus amigos e minhas amigas. E temos vários questionamentos que eu poderia fazer aqui. Eu vou dar logo 5 questionamentos. 2, não, 3, para que vocês vá pensando. E a gente vai tentar conversar sobre esses questionamentos. Por exemplo, primeiro questionamento que eu faço para os irmãos, que eu faço para as irmãs deve o espírita se esforçar para cumprir os seus deveres de cidadão e exercer os seus direitos políticos, ou o espírita tem que se isolar, não quer saber dos seus direitos de cidadania, exercer os seus direitos políticos? Não, eu vou me eximir, eu vou deixar para as outras pessoas. O espírita deve fazer isso, se posicionar dessa forma, ficar em cima do muro, omisso, não ter seus posicionamentos, suas opiniões, não é brigar com o outro, mas ter os seus posicionamentos, né? Não partir para briga ideológica, que nós aqui estamos não ideologizando a política, mas compreendendo a política como uma coisa muito mais ampla do que uma eleição em si. Segundo ponto para a gente pensando aí, vocês vão pensando. Primeiro é esse, se o espírita deve cumprir os seus deveres de cidadão e deveres políticos, ou deve se isentar, vou deixar para os outros, não quero me comprometer com nada. A doutrina espírita, meus irmãos, conscientiza a criatura humana, levando a tornar-se um homem de bem, no seu sentido global. Será que o espiritismo possibilita você se tornar uma criatura melhor, ser o chamado homem de bem, no seu sentido mais global, não esse homem de bem ou cidadão de bem que a gente fala na atualidade, que é uma visão meio distorcida, mas esse cidadão de bem no seu sentido mais amplo, mais global, naquela criatura que faz o amor, que prega o amor e que vivencia o amor. Esse é o cidadão de bem que estamos falando aqui. Será que há uma relação entre política e espiritismo? O que é que as instituições espíritas têm feito para promover o processo de conscientização sociopolítica dos frequentadores? Não é ir para os seus dirigentes falar sobre política e dizer quem vai votar, mas levar a se debater temas que têm a ver com a parte da justiça social, de uma forma geral. É importante que se faça. As instituições espíritas estão fazendo isso, não de forma ideológica, né? Qual o posicionamento do espírita frente a questões importantes? Por exemplo, qual é o seu posicionamento espírita em relação à violência? O que é que você acha sobre isso? Os menores abandonados que estão na rua. O que é que você acha sobre isso? Educação. Você é espírita, estou falando para os espíritas aqui, mas pode ser para qualquer religião, independente. Mas você é espírita. Educação. O que é que tem a ver educação? O que é que você pensa sobre educação? Desemprego, racismo, discriminação social. O que é que podemos, todos nós, espíritas e não espíritas, fazer para combater todos esses problemas? Isso aqui que eu falei, violência, menores abandonados, educação, desemprego, emprego, racismo, isso tem a ver com política? Tem tudo a ver. E o espiritismo tem a ver com isso?
nós espíritas vamos ficar calados diante disso, diante da violência contra a mulher, diante da violência contra o negro, diante da violência contra o pobre, diante da violência contra os LGBTQIs e assim por diante? Os menores abandonados vão continuar invisibilizados, meus irmãos? Nós, cristãos, nós espíritas, nós seres que pregamos a ética, os menores abandonados, até quando vão ficar abandonados? Emprego, desemprego, as relações de exploração, tem tudo a ver com política. E tudo isso, meus irmãos, são pontos importantes para nós irmos refletindo. Tudo isso tem a ver com a política, no seu sentido mais amplo. E, ó, deixa eu ver se tem alguma opinião aqui. Qual a opinião de vocês, meus irmãos? Estou esperando a opinião de vocês. Já fiz vários questionamentos aqui, em termos de cidadania, em termos de ética. Será que nós vamos nos omitir diante de tudo isso, ainda continuar nos omitindo? Vamos deixar que uma meia dúzia de pessoas tomem os posicionamentos e comandem a vida da gente? Esse é um ponto importante, certo? E nossas palavras iniciais, queridos irmãos, queridas irmãs, são essas. Palavras que fazem a gente refletir sobre pontos importantes. E a gente precisa, meus irmãos, minhas irmãs, saber que a transformação íntima só se torna efetiva, só se torna verdadeira quando essa transformação ela é irradiada para a coletividade em que estamos inseridos. Até quando vamos olhar para o nosso próprio umbigo? Até quando vamos estar numa cultura individualista e competitivista? Por mais que sejamos individualistas e competitivistas, nós vivemos na coletividade. Direitos, deveres, justiça social. A gente não pode esquecer isso. O espiritismo não pode esquecer isso. O cristão não pode esquecer isso. Mas até quando, meus irmãos, essa transformação íntima vai ficar só dentro de nós? Até quando a gente vai ficar diante dos problemas da sociedade e achar que o problema da sociedade é do outro e não nosso? O espiritismo nos fala de tudo isso, fala da realidade do espírito, fala da realidade do processo evolutivo, meus amigos e minhas amigas. O espiritismo, ele nos ensina, eu posso até dizer que não só o espiritismo, o cristianismo, a doutrina de Jesus, Jesus nos ensina que a felicidade, ela é uma construção que ela tanto é individual como ela é coletiva. Ela é individual porque cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Você deve fazer a sua parte. Não fique em cima do muro. Tome um posicionamento diante das injustiças que você vê. Não é para estar saindo por aí brigando com as pessoas. Não é esse o objetivo. Mas é você estar do lado das pessoas fracas, oprimidas e auxiliadas. Assim como fez Jesus. Se você se diz cristão, você cristão não pode se ausentar dos debates. Não pode se ausentar da luta em favor dos menos favorecidos. Não pode, porque Jesus ele fez isso. E nós que nos intitulamos cristãos precisamos seguir nessa linha. Precisamos sim. Não porque Humberto está dizendo, porque o Evangelho de Jesus diz isso. A construção é individual, mas também é coletiva. Não vamos esquecer disso. Ninguém, eu posso afirmar para vocês, ninguém conseguirá ser feliz no mundo se no seu derredor você começar a ver, a ouvir e continuar ouvindo os gritos de carência, os gritos e as lágrimas de dores. Eu pergunto para você, você é feliz em ver o seu irmão ao seu lado passando fome? Você é feliz em ver a mulher do vizinho apanhando do marido? Meu irmão, minha irmã, vamos botar a consciência no lugar. Precisamos sim mudar a sociedade, mas mudar a sociedade começando em nós, tendo posicionamentos acima de tudo. E posicionamentos cristãos. Não podemos jamais deixar que isso continue. Estamos num processo de regeneração espiritual, o planeta está regenerando. Mas até quando a gente vai esperar que haja um passe de mágica para as coisas acontecerem e a gente não fazer nada? Onde é que vai mudar se nós não mudamos? Onde é que a gente vai continuar escutando as dores e os sofrimentos e a gente se não ver ou fazer de conta que não vê? Ninguém, meus irmãos e minhas irmãs, será feliz sozinho ou rodeado
meia dúzia de pessoas. Ninguém. Você não é feliz sozinho. Você é feliz com o outro. É feliz com o outro e precisa ser feliz com o outro, crescendo juntos. Algumas pessoas, muitas vezes, no meio espírita mesmo, reagem até de maneira negativa e até assustadas. Quando se fala, por exemplo, em política, eu não tenho medo nenhum em falar de política. Por quê? Você ter medo de falar de política, você demonstra, acima de tudo, desinformação e preconceito, porque você não conhece o que é política de verdade, política com P maiúsculo. Não é essa política que esses políticos que estão aí falam, mas é a política que nós, cidadãos, que procuramos informação, nós estamos indo buscar. Aquele crítico, aquele que procura, certo, fazer uma crítica construtiva, aquele que procura também ajudar, contribuir. Não é só você criticar por criticar. E você não pode ser um sujeito desinformado ou um sujeito preconceituoso, porque infelizmente existe um tabu, meus irmãos, quando a gente fala em política. Porque muitas vezes, até no próprio meio espírita, dizem isso é um confronto doutrinário. A doutrina espírita não pode pegar nisso aqui. Mas será que realmente... Onde é que na doutrina espírita diz que não pode falar sobre esses temas? O Evangelho de Jesus fala todo momento sobre esses temas, que tem a ver com a parte política, que fala sobre o abandono, fala sobre o desamor e assim por diante. Na realidade, meus irmãos, a política é bem mais abrangente e está presente em tudo que o homem, que a mulher realiza. Todos nós somos políticos de uma forma geral. Há mais de 2000 anos, um filósofo grego chamado Aristóteles, ele escreveu uma coisa bem interessante que disse o seguinte: o homem é um animal político, o homem é a mulher, né? E ele não está brincando, o homem é sim um animal político. E a gente pergunta, haverá alguma relação entre espiritismo e política? Sim. Um dos questionamentos que a gente fez aqui no início foi esse, que existe sim questionamento, dentro desses questionamentos, uma relação. Sobre o aspecto filosófico, o espiritismo tem a ver e muito com a política, já que esta deve ser a arte de administrar a sociedade de forma justa. Prestem atenção, a política, no seu sentido mais amplo, significa justamente isso. Política é a arte de administrar a sociedade de forma justa. Se algum político estiver aí escutando, meus irmãos e minhas irmãs, se você tem algum amigo político, lembre aí que política não é corrupção, política não é explorar o outro, política não é emprego. Política é a arte de administrar a sociedade de forma justa. Aquele que quer entrar para a política deveria ver isso, que está numa função pública de administrar a sociedade de forma justa, para que não tenha injustiça, ou tenha o mínimo de injustiça possível. Consequentemente, meus irmãos, minhas irmãs, o espírita não pode declinar de sua cidadania. Eu perguntei no início se o espírita deve ficar omisso. Não. O espírita não deve ficar omisso diante da política. Ele não deve declinar da sua cidadania. A sua cidadania é importante. Seus direitos, seus deveres. E você deve vivenciar de forma consciente e responsável tudo isso. O Brasil sempre foi alvo de muitas esperanças. É tanto que nós falamos sempre que o Brasil é o país do futuro. O Espiritismo até diz assim, que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Mas o grande problema é que muitas vezes nós brasileiros demonstramos pouco empenho para que realmente esse Brasil seja o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Cadê o nosso empenho, meu irmão? Não é somente num livro que foi escrito por Humberto de Campos, se eu não estou enganado, foi Humberto de Campos, que escreveu Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É muito bonito o que está lá. Agora, para o Brasil se efetivar como a pátria do Cruzeiro, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, a gente precisa fazer a nossa parte enquanto cidadão, enquanto cidadã. Não é para deixar para o outro, não. É você, meu amigo e minha amiga. Enquanto você não tomar parte nessa ciência que nós chamamos de política, né? Você constatar que realmente a sociedade brasileira, que por mais que seja dependente do Estado, que
por mais que não se apegue totalmente aos valores da democracia, da liberdade, da igualdade, mas nos princípios constitucionais, nos abre a possibilidade de sermos cidadãos que tenhamos democracia, que tenhamos liberdade e igualdade. Não vamos deixar isso se perder jamais. Não vamos. Saímos de momentos difíceis da nossa história política para momentos de maior abertura política. E a gente muitas vezes não está aproveitando esta abertura para a gente crescer. Mas como é um processo gradativo, é um processo de conscientização que vai aos poucos acontecendo, talvez seja até normal, esteja talvez dentro do script espiritual. Mas o que é que a gente precisa fazer? Sair um pouco desse script, vamos dizer assim, do comodismo, para sair para um outro script, que é o script do progressismo, da evolução, em que haja realmente democracia, em que haja realmente liberdade, em que haja realmente igualdade. Muitas vezes a gente observa até o Brasil, que passou por vários momentos difíceis, não tem muita participação da população nas grandes discussões gerais, até na questão da reivindicação dos seus direitos. Às vezes a maioria da população não sabe a realidade das coisas que estão acontecendo, né? E às vezes vai na onda da mídia, ou vai na onda de um político que diz que é um homem de bem, ou uma mulher de bem, né? Mas a sociedade, meus irmãos e minhas irmãs, é uma das maiores responsáveis pelos males que atinge. Nós somos os responsáveis por tudo isso, porque nós podemos mudar essa situação. Somos um país que, por mais que não tenha se conscientizado, depende de cada um de nós a resolução dos problemas sociais. Precisamos que essa pátria do Evangelho possa dar os primeiros passos na construção de uma sociedade justa, de uma sociedade democrática, de uma sociedade fraterna. E nós nos percebermos enquanto parte dela. O Espiritismo fala disso. Ou seja, existe uma relação do Espiritismo com a política. Porque o Espiritismo é tudo isso aqui que eu falei. O cristianismo é tudo isso aqui que eu falei. A base da bandeira de Jesus é a fraternidade, a justiça também. A gente não pode esquecer outro. E se alguém está sofrendo, meus irmãos, a gente precisa ajudar, contribuir. Diminuição da violência, diminuição dos mecanismos econômicos que muitas vezes explora o outro, né? A gente precisa ver isso. É muito importante a gente observar isso. E o Espiritismo tem tudo a ver com isso. O espírita tem em suas mãos instrumentos poderosos de participação, de transformação da sociedade. Temos as federativas, temos os centros espíritas, temos instituições específicas, órgãos de comunicação dentro do próprio Espiritismo, né? Mas em todas as religiões tem isso. Mas no Espiritismo, que nós aqui estamos falando, que somos espíritos, nós podemos, no mínimo, auxiliar com uma coisa importante. Diante de tudo isso, diante das nossas federativas, diante do púlpito espírita, também, auxiliarmos na mudança de mentalidade dos seus adeptos, das pessoas que ali estão, de terem posicionamentos mais coerentes com os posicionamentos espíritas e do cristianismo. Kardec até recomendou que deixemos um pouco de lado as questões políticas, mas quando ele diz isso, ele não diz que é para a gente não procurar se trabalhar sobre temas políticos. Essa afirmação de Kardec, que alguns dizem, não, porque Kardec falou, porque não pode se falar sobre política. Não, ele não falou isso. Ele disse que deixemos de lado determinadas questões políticas. Por quê? Porque ele quis dizer que determinadas questões políticas não é para fazer dentro do centro espírita, não é para trazer para dentro do centro espírita. As campanhas de militância partidária, jamais a gente pode estar num púlpito espírita pedindo voto. Não é só um espírita, não. É o pastor, é o padre, chega lá no púlpito e está pedindo voto para fulano, A ou B. Está errado, meus irmãos. Um púlpito não é para isso, um púlpito tem um outro objetivo. Um objetivo de transformação do ser moral, do ser espiritual, e não está fazendo política para o bem, que muitas vezes as pessoas que fazem isso são por questões pessoais, infelizmente. Aí, como eu falei, a política e a religião, em muitos momentos da história, elas começaram uma a ser, vamos dizer, corrupta com a outra. Infelizmente isso acontece. É a história que mostra isso. Não sou eu que estou dizendo. Leiam a história da humanidade é rica em momentos em que política e religião se juntaram e não deu muito certo em vários momentos. Mas isso não quer dizer que não vá dar certo. Se a gente partir para a questão
de dar guarida a um outro campo, de desapego de bens materiais, de prática de caridade, de transformação da sociedade, é tudo diferente. Que isso aqui, ó, no livro Gênesis, particularmente no final da Gênesis, fala sobre isso aqui, transformação da sociedade. E a gente tem que fazer um pouco disso, auxiliar nesse sentido de transformação da sociedade. É muito importante que a gente faça isso. Nosso irmão Valmor está entrando aí, ó. Tudo bom, Valmor? Boa noite, Humberto. Uma correria, mas consegui chegar em casa. Diga aí. Tudo na paz, né, meu irmão? A gente estava aqui já começando a nossa conversa, irmão, sobre pontos importantes. Deixa eu fazer só um resumozinho para que você pegue aqui o barco que já está andando. A gente falou aqui, a gente fez alguns questionamentos. Por exemplo, eu fiz esses questionamentos aqui, já comecei a responder, posso passar para você, você já pode dar a sua opinião. Eu já falei sobre isso aqui. O questionamento é o seguinte, deve o espírita, nós espíritas, devemos nos esforçar para cumprir os deveres de cidadão, exercer o nosso direito político, ou a gente deve ficar omisso com relação a isso? Não só espírita, mas todo mundo, todas as religiões. Você acha que é importante a gente se apropriar disso ou vamos deixar para o outro resolver? É lógico que nós precisamos ter uma participação efetiva. Desde que nós tenhamos a clareza de que cada um tem que cumprir o seu papel. A política, ela é salutar quando a gente participa com responsabilidade e com os princípios, né, de honestidade, de solidariedade, os princípios que, como nós professamos uma religião e nós seguimos os ensinamentos de Jesus, que ele se preocupa com a parte, principalmente com a parte social, com as pessoas, com a parte mais frágil da sociedade. Então, eu acredito que as pessoas que professam... Amor tá aí, né? Tá. As pessoas que professam, né, que acreditam nos ensinamentos do Cristo, elas têm por obrigação de participar. Olha quem está aí, Mel. Então, elas têm por obrigação de participar, de se empoderar e de procurar participar de forma que leve para a atividade política os ensinamentos do Cristo. Claro que tem que se respeitar e tem que se conhecer, também procurar estudar. Como a gente estuda para a doutrina, nós precisamos estudar as questões políticas, porque a gente sabe que não é simples, não é chegar lá e você querer implantar todos os ensinamentos. Não, nós precisamos entender que há uma necessidade de se adequar a cada realidade. Mas é salutar que os vários segmentos sociais estejam representados na política. Exatamente. Inclusive. Exatamente. Ô irmão Valmor, teve um questionamento que eu também fiz aqui para os irmãos, para ir pensando. O pessoal hoje está muito comedido das opiniões, porque é um tema que, quando falo em política, eu até comentei aqui que dentro da doutrina espírita parece que é meio um tabu, assim, de falar de política. Tem até algumas pessoas que dizem assim, Allan Kardec disse que não era bom falar de política, mas Allan Kardec não disse isso. Allan Kardec disse que não era bom trazer determinadas questões políticas para o púlpito espírita, mas isso não quer dizer que a gente vai tratar sobre temas. Por exemplo, quando você fala, por exemplo, eu vou colocar alguns pontos aqui. Violência. Tem a ver com política? Tem. Os menores abandonados. Tem a ver com política? Educação. Tem a ver com política? Desemprego. Emprego. Racismo. Tem a ver com política? Discriminação social. Tem a ver com política? Olha só, tudo isso tem a ver com política. Aí eu pergunto, a gente fala direto isso na casa espírita, de uma forma ou de outra. Porque isso, meu irmão, tem a ver com o que nós chamamos de justiça, que é a lei não só espírita, mas é o que Jesus. Eu acho muitas vezes assim, meio incompreensível quando eu vejo um cristão, ou quando eu vejo um espírita,
não querer assim, se aliar a um discurso mais progressista. Eu não estou falando de ideologias, mas um discurso de progresso, para que a sociedade cresça. A gente fala muito em regeneração do planeta Terra, mas como é que vai ter uma regeneração se a gente não tem igualdade, não tem democracia, não tem participação, se tem ódio na sociedade? Como é que pode uma sociedade crescer dessa forma? Eu pergunto para você, tem como uma sociedade crescer dentro de um clima de intolerância? Não tem. Ou você acha que tem? De jeito nenhum. O que eu vejo, Humberto, é o seguinte, é que se nós não fizermos nenhum movimento, se nós nos mantivermos limitados ao discurso religioso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Claro que os ensinamentos do Cristo, eles direcionam você para tomar atitudes, para você ser proativo. Você não pode viver sem ter digamos assim, uma reação às situações que incomodam. Exatamente. Isso a sociedade precisa aprender. Que a gente, dentro das próprias manifestações religiosas, dentro do próprio cristianismo, nós observamos que, por exemplo, ultimamente tem se destacado as igrejas, o movimento protestante, os evangélicos, né, os ditos evangélicos. Mas existe o movimento da bancada, tem a bancada evangélica, como tem várias bancadas. Agora, o que se vê, infelizmente, é que muitos religiosos estão fazendo da religião um meio de vida. Estão explorando inadequadamente. Aí, se você não tem consciência de que você precisa mudar, porque você vê que se você está vendo que do jeito que está a situação só tende a piorar, então nós temos que nos encorajar e participar do movimento e oferecer alguma resistência para que as coisas sejam modificadas. É verdade. Inclusive, principalmente, não só na religião, mas principalmente você como educador, por exemplo. Então, você é lá do ensino básico, do ensino fundamental. Então, você enquanto educador, você tem por obrigação procurar desenvolver nos alunos o senso crítico, chamar a atenção dele para a realidade que ele vive, e mostrar a ele que ele pode ser o ator, ele pode ser uma pessoa que pode modificar a sua realidade. Na religião também nós podemos cada um chamar para si a responsabilidade de fazer alguma coisa para mudar esse estado de coisas. Então, eu vejo com bons olhos, não que o cara seja um fanático religioso, não, eu não sou um fanático religioso. E nem um fanático partidário, né? Isso, a gente tem que ter equilíbrio. Eu tenho as minhas preferências partidárias, mas de formação ideológica, é uma coisa. E as minhas preferências religiosas também, de formação religiosa. Mas eu não posso ser cético. Por exemplo, eu posso me auto, digamos, intitular progressista. Mas acontece o seguinte, eu não posso fechar os olhos e achar que só eu tenho razão, que só o meu posicionamento, só a minha ideologia é a correta, a minha ideologia é a mais adequada. Não. Então a gente precisa ouvir as outras partes, e o papel da política é esse. É ele negociar, ele ver quais são os pontos que são convergentes, porque as pessoas às vezes acham, não, porque fulano se elegeu e prometeu que ia fazer assim, assado, mas não é assim. Ainda mais aqui no Brasil, que nós vivemos numa democracia
aliás, numa república, que é quase como é que a gente chama? Bom, que o Congresso manda, que o Judiciário manda. Então, se você não consegue, por exemplo, uma boa negociação com os políticos e com o Judiciário, você não consegue governar. E a gente, Valmor, assim, a gente já viu muitos momentos na nossa história que avançamos um pouco, outros momentos retrocedemos, mas ainda temos assim, ainda pouca cultura política, a gente ainda é muito assim desinformado com relação aos nossos direitos, aos nossos deveres, tá entendendo? Eu acho que a gente precisa se informar muito mais, a gente ter muito mais consciência de classe. Para mim, eu acho muito importante, sabe? A gente ter consciência de classe, de apoio às classes, principalmente menos favorecidas. Não é que a gente vai esquecer que a sociedade tem as classes, elas aparecem de quê? Das desigualdades. Se tivesse uma justiça social, tivesse mais igualdade, não teríamos classes. Nós teríamos uma sociedade mais igual, onde não teríamos uma minoria de ricos e uma grande maioria de pobres passando necessidade. E tem outra questão, Humberto, com essa pseudodemocracia que veio depois da eleição lá, depois de 85, né, com o fim do colégio eleitoral, o que aconteceu? É como a gente dizer no jargão popular, vocês desculpem aí, mas gato e cachorro é dono de partido. Então isso não tem sentido. Você pega um partido, às vezes, para você construir, por exemplo, um partido, e você falando ideologicamente, então você tem que construir um estatuto, tem que se discutir com a sociedade aquele estatuto, e tem que chamar as pessoas que pensam parecido com aquilo para elas se filiarem ao partido. Hoje em dia, se pega um estatuto e lança partido político como quem planta batata. E aí fica essa bagunça e ninguém tem compromisso com nada. Ninguém tem compromisso com nada, porque eu me lembro, Humberto, do tempo que eu era mais jovem, né? Que meu pai era um camarada, foi um líder sindical e foi um ativista político. Meu pai era filiado ao Partido Comunista do Brasil. Meu pai foi perseguido. Eu sei. E ele morreu filiado ao Partido Comunista do Brasil. Você é uma pessoa que tem ideias muito fortes, sabe, Valmor? Tanto que eu vou convidar o Valmor para o Valmor tem a ver com esse tema, sabe? É uma pessoa que tem uma história, né? Não é só um espírito, é um espírito que tem história na política também. Na política com P maiúsculo, né? Porque a gente vê as participações das pessoas que estão preocupadas só com o status de ser um deputado, de ser um vereador, de ser um prefeito, de ser um governador, enfim, de ocupar um cargo para ter aquele espaço. Não, eu sou fulano de tal. Você sabe com quem você está falando? Não é nada disso. Você tem que estar lá para representar os interesses de um grupo. E também das camadas mais necessitadas das nossas ações. Esse é o grande desafio da ação política. E de nós que temos um pouco de raciocínio, porque a atividade política tem gente que diz, eu tenho ódio da política. Não, meu amigo, não é por aí não, você tem que gostar. Não gosta. Se você não gosta, você tem que aprender. Valmor, deixa eu botar uma opinião aí que tem tudo a ver com isso. Foi o meu irmão de sangue. Olha, dá para tu ler aí, olha. Olha o que ele colocou. Tudo a ver com o que você falou aí, ó. Isso. Exatamente. Colocou logo no início, ó. Porque se as pessoas que têm boas intenções não se engajarem no movimento político, nós vamos estar entregues aí como nós estamos.
deixar com os corruptos, com as pessoas que não têm boa índole, ou querem que se locupletar do poder público como a sua empresa particular. Isso, exatamente. E outra coisa, Humberto, é o que eu vejo aí, não sei qual é a sua opinião a respeito. Essa questão, por exemplo, que eu vejo a grande discussão, a proibição, quer dizer, a questão das campanhas políticas serem financiadas pelo Estado. Eu acho que isso é fundamental. Acabar com esse negócio de você tá recebendo dinheiro de particulares. Porque isso vai acontecer o quê? Você, me diga uma coisa, você vai dar um dinheiro para um partido político ou para um político, para ajudar a eleger um político, sem você querer nada de volta? Exatamente. Isso acontece muito, viu, Valmor? Nos bastidores da política, os grandes empresários, uma grande parte deles, que eu não vou assim, generalizar, mas chegam juntos à política, eu vou dar o apoio, vou dar isso, mas eu quero isso depois de volta. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Então, o famoso toma lá da cá. E nós somos assim pelo seguinte, porque você vê que nós agimos assim, às vezes, até dentro da própria religião. Exatamente. Porque nós pensamos o seguinte, não, eu só vou acreditar se Deus me der isso. Que é isso? Eu tenho que fazer alguma coisa. Uma barganha, né? Você está fazendo uma barganha? Não. Você tem que procurar, por exemplo, você tem que ser caridoso. Ah, eu vou ser caridoso porque eu vou ganhar o céu. Não, meu amigo, seja caridoso por piedade daquela pessoa que está precisando da sua ajuda. Tenha compaixão daquela pessoa. Faça alguma coisa para ajudar. Se coloque no lugar daquela pessoa. Esse é o grande desafio. Né? Exatamente. Tem uma questão, Romulo, que eu quero lembrar aqui para você. Eu vou passar alguns pontos aqui para... eu tenho um roteiro aqui, aí daqui a pouco eu passo a bola para você. Mas alguns pontos que eu quero destacar aqui para a gente lembrar, certo? Por exemplo, uma pergunta que eu coloquei aqui no meu roteiro é: em que consiste a missão dos espíritas encarnados? Porque isso tem a ver com política também. Olha só, questão 573, Livro dos Espíritos, diz: a missão dos espíritas encarnados é instruir os homens e auxiliar o progresso, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Ou seja, o Livro dos Espíritos, questão 573, está falando que a missão nossa é nos melhorar e melhorar as instituições nossas aqui, a igreja, a escola, a política e assim por diante, né? E por isso que a gente diz que o espírito não pode ser alienado do seio da sociedade, em que vive com a desculpa de dizer que espiritismo e política não tem nada a ver, e deixar para quem quer fazer e fazer coisa errada. Não melhora, como os espíritas. O objetivo é melhorar. Mas aí, se você deixa para o que não quer melhorar, vai melhorar em quê? Em nada. Aí o espiritismo diz: nós temos que progredir. O espírita não pode deixar, vamos esperar o mundo se acabar. O mundo vai se acabar quando, pelo amor de Deus? Se a gente sabe que o mundo não vai se acabar, quem vai se acabar somos nós. E não queremos ficar aqui num planeta melhor. A gente precisa melhorar a família. A gente precisa melhorar a escola, a religião, as agências sociais de uma forma geral precisam ser melhoradas. E isso depende de nós, espíritos encarnados. Não é só de Deus. Ah, não, porque Deus vai trazer um político bom, um presidente bom. Não. Deus, ele quer. Agora, e o que é que eu estou fazendo para escolher esse político bom? Porque a gente observa, sabe, até absurdos que eu escutei nas últimas políticas, Deus quis isso. Então, será que foi realmente Deus que quis isso? Certas coisas, eu não acho que seja. Sinceramente, não acho. Eu acho que a sociedade, nós, de uma forma geral, nos conscientizarmos muito das nossas escolhas, porque uma escolha errada que você faz aqui pode trazer uma série de prejuízos para a sociedade. As ideias humanitárias a gente vai deixar de lado, o adiantamento, nada disso. O que o Espiritismo fala, por exemplo, de renovação social, a gente não pode deixar de lado. A renovação social tem a ver com o poder moralizador, não moralismo. Isso a gente não quer moralizar, a gente quer o poder moralizador, que está realmente nas tendências mais progressistas. Quando a gente diz aqui progressista, eu não estou dizendo o bom é o comunista, é o socialista ou o capitalista, não. É o
progresso. O progresso independente de ideologia. Mas esse progresso independente de ideologia, a gente tem que ter uma amplitude maior. A gente tem que realmente ser pessoas coerentes, com justiça, com democracia. Se você está dentro de um sistema que não promove isso, você está no sistema errado. Você está, enquanto cristão, eu estou falando enquanto cristão. Agora, se você é um cristão de fachada, se você é um falso cristão, se você é um fariseu, se você é um empresário da fé, aí é totalmente diferente. Aí tem um discurso totalmente diferente. Porque o espiritismo, tem uma coisa também que eu queria colocar, Valmor. Além disso, dessa questão de nós estarmos associados a uma linha do progresso, o progressismo, de uma forma geral, né? Já Michele Ventura é sua filha, É. entrou aí. Tá no Recife. Tá em Recife. Em Recife, é uma coisa importante, sabe, Valmor, que eu também gosto de colocar. O espiritismo, além de falar de progresso, fala de uma ferramenta que, para mim, é uma ferramenta importantíssima enquanto política social, que é educação. Se a gente tira a educação da população, se a gente não dá a educação para a população, a gente vai estar fazendo uma leva de ignorantes que tudo que disser, aí vão engolir, vão aceitar. E eu acho que a educação, eu tenho certeza absoluta, a doutrina espírita, a base dela é educação, que traz esse conteúdo que nós podemos dizer que é extremamente político. A educação traz a política na sua essência maior, porque é a forma de ver, de mudar, porque a gente pode dizer que há um processo de aprendizagem quando há mudança de comportamento. Se a gente não está tendo mudança de comportamento, não se é efetiva mudanças de aprendizagem, nem mudança educacional. E a nossa sociedade precisa se conscientizar de muitos desses aspectos aqui, de forma crítica, de forma consciente. Ou seja, na minha humilde opinião, o que o Espiritismo fala, não somente de progresso, mas de educação, a educação é uma ferramenta importante, enquanto ferramenta política de transformação da sociedade. Você concorda ou você tem alguma outra opinião que queira acrescentar? Não, eu concordo plenamente, porque o que a gente vê é o seguinte, é até um jargão que se diz que a educação liberta. Exatamente. E tem muitos políticos, muitas correntes políticas que não investem em educação por medo. Por medo. Eu me lembro que, meu pai contando as histórias, que meu pai tinha muitas histórias. Ele participando do movimento dos trabalhadores, ele, por exemplo, ele foi... Aqui não. Ele saiu daqui, da Paraíba, ele participou da primeira greve operária. Ele era afiliado ao Partido Comunista do Brasil. Olha quem está aí. Então, Daniele. Tudo bom, minha filha? Aí o que é que aconteceu? Ele saiu daqui e foi para a Bahia, mas ele sempre naquelas atividades de organização dos trabalhadores. Então, a partir da organização da classe trabalhadora, é que você consegue reivindicar melhores condições de trabalho, melhores salários, entendeu? E aí, quem liderava esses movimentos era perseguido. Meu pai saiu daqui da Paraíba perseguido. Meu pai foi para Bahia, foi para Recife, foi para Bahia e terminou no Rio de Janeiro. Mas ele sempre foi perseguido. Minha mãe vivia pedindo a Deus que chegasse a época dele se aposentar para ver se ele parava com isso. Mas mesmo assim, ele continuou. E continuou filiado ao partido, até o fim da vida. Essa família é forte, porque o Daniel que está aí, Daniel também é outra grande articuladora. Ativista de várias coisas. Tinha até uma forma pejorativa de se dizer que o pessoal dizia que a pessoa já nascia comunista. Ei, vamos. Ei, eu acho que eu não nasci como você, de família comunista, mas de encarnação passada já fui, viu? Mas aí, e outra coisa, tem aquela coisa, aquela ilusão de dizer que todo comunista é ateu. Isso é a maior balela que existe. Nada a ver.
Dá dois aí, na época não é ateu. Na época da Revolução, aí diziam que o comunista ia matar as criancinhas. Olha o que é que Daniel tá falando aí. Puxei a meu avô e meu pai. Aí depois, olha só o nível de ousadia de Daniel. Essa daí é demais, ó. Sou comunista mesmo. Hoje a gente já pode falar assim de forma mais tranquila, né? Mas antigamente era difícil a gente falar isso, viu? Era difícil a gente afirmar isso. É verdade. Amor, aí assim, uma coisa que eu também queria destacar no final, é assim, o evangelho de Jesus, a gente pode considerar como uma grande fórmula de vida política administrativa dos povos da Terra. Se você for observar, o sistema de Jesus é um sistema não de um socialismo, vamos dizer assim, ideológico, mas de um socialismo real, porque Jesus eu considero essa grande figura que pregava justiça, pregava o que na essência do socialismo se fala, tá entendendo? Até vou dizer, Jesus é comunista, não, eu vou dizer assim, que Jesus, na sua essência, ele tinha uma progressista, né? As primeiras comunidades cristãs, por exemplo, se você for observar, a Casa do Caminho, como era a Casa do Caminho? Está lá na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, Humberto está inventando história. Na Casa do Caminho, para participar, para fazer parte da Casa do Caminho, a pessoa que tinha condições, tudo que tinha era da comunidade, não era da pessoa, era da comunidade. Era como nas sociedades indígenas, que também tem essa concepção, os indígenas, né, algumas das sociedades indígenas, que vê isso. Aí você vai lá na Bíblia, o Evangelho de Jesus, ele chegou de uma forma muito contundente, contra, por exemplo, a exploração dos trabalhadores, das pessoas de uma forma geral. Ou seja, Jesus estava do lado dos pobres, né? Não estava do lado dos ricos. Jesus foi contra os religiosos da época, se você for observar isso, né? Mas Jesus ele não veio com a missão de ser um líder político, nesse sentido que a gente fala hoje em dia, mas ele fez no sentido de um reino espiritual. Esse reino espiritual muitas vezes bate com o que a gente vê aqui, porque esse reino que a gente tem aqui é um reino da competição das pessoas, e que um quer explorar o outro. Mas eu pergunto para você, Valmor, para Daniel, até quando a gente vai ter sustentabilidade no planeta seguindo esse rumo que a gente está seguindo, de explorar, de não compartilhar, de não ser solidário? O fim da gente vai ser fatal. Não é verdade? Porque o que a gente já observa hoje, Humberto, com essas tragédias que acontecem aí, esses incêndios, né, nas florestas, e a degradação do meio ambiente, isso é a falta da sensibilidade do ser humano, é a ganância. Eu vi até uma frase, se não me engano foi hoje, alguém colocou uma frase dizendo que a fome não é por falta se eu não me engano, mais ou menos assim, a fome existe não por falta de alimento, mas pela ganância do homem, pelo egoísmo do homem. Porque você por exemplo, como disse a música do Geraldo Vandré, quer dizer, pelos campos há fome em grandes plantações. Quer dizer, você vê aqui quilômetros, aqui no Nordeste, você vê quilômetros e quilômetros de plantação de cana, e o povo na periferia morrendo de fome. Porque o cara não separa uma área para plantar alimentos. Mas não, tem como a produção de soja. Para que serve a soja? Para exportação. Nós exportamos a matéria-prima e importamos o produto acabado. E aí a degradação do meio ambiente se dá nessas coisas. Então, se o homem não tiver consciência daquilo que Jesus ensinou, vamos colocar dentro do que Jesus ensinou. Uma opinião de Daniela aí, ó. O capitalismo é um sistema falido, a pandemia é isso, né? Digamos que sim, né? Assim, Valmor, eu tenho uma opinião assim, eu não estou dizendo que dando tá errada, não. Eu acho que realmente o capitalismo é um sistema que faliu, assim como o socialismo, na sua essência, não deu certo 100%. Eu acredito
que se a gente tivesse um sistema híbrido entre o capitalismo e o socialismo, seria o caminho. Tá entendendo? Isso. Tá entendendo? Eu não sei se você tá pensando como eu, assim. Eu também acredito nessa. Eu sou dessa linha de pensamento pelo seguinte. Porque, por exemplo, os regimes fechados, eles tendem a criar castas. Entendeu? E as castas, os camaradas, quando chegam lá, como se diz no Espiritismo. Um dos desafios mais difíceis você, por exemplo, é a riqueza. Exatamente. E eu acredito que um dos desafios mais difíceis do homem, do ser humano, é ele chegar ao poder. Ele saber que ele tem condições de modificar ou de determinar o que é que as pessoas vão fazer a partir da ordem dele. Então, quer dizer... Não fala, a riqueza. Então, quer dizer, se nós não tivermos uma boa formação, uma consciência de verdade, né? Tiver uma ideologia verdadeira, quando você chega em determinadas situações de destaque, você termina se corrompendo. Essa é a grande verdade. Olha, então, se a gente fosse ficar, a gente ficaria 2 horas falando, que é muito bom falar com você, certo? Eu retirei até uns pontos aqui de pauta, sabe? Porque eu gostei muito da sua fala. Não vou tirar isso aqui, porque o que o Valmor está falando tá muito mais interessante. Olha só, uma coisa que eu também, esse final aqui que eu tinha colocado, só para lembrar, que muitos espíritas, eles não só se envolveram com política, mas que falaram sobre política. Por exemplo, eu vou citar aqui, para acabar com essa história de dizer que espírita não fala de política, e espírita não pode. Por exemplo, um Deolindo Amorim, figura do espiritismo importante, num livro chamado Espiritismo e os Problemas Humanos. Ele fala sobre política, ele diz uma coisa: o cristianismo não pode ser apático. Nunca foi, porque o Cristo não foi apático. Olha só o que ele está falando aqui. E ele fala sobre esse não cruzar os braços, não ficar nesse sentido do servir à sociedade de uma forma geral. Outro importante, Herculano Pires, outro espírita que fala sobre política. Ele fala justamente que devemos entender, Herculano Pires, os fundamentos do espiritismo e da política, mas não como muita gente que não sabe o que é política e nem sabe o que é espiritismo. E tem gente que até não sabe nem o que é direitos humanos. Quando fala direitos humanos é coisa de bandido. Aonde? Não estuda. Não estuda. Pois é. É justamente aí que entra aquela questão da educação, né, Humberto? Educação. Tanto que o seguinte, o espiritismo ele se baseia nesse pilar, e uma das coisas que mais se cobra para a pessoa que entra para o espiritismo, você tem que estudar. Exato. Se você não estuda, você não consegue. Como é que você vai falar de uma coisa? Como é que você vai ter convicção daquilo que você está defendendo? Se você não estudou. Tem uma opinião aí do seu genro, viu também? Tá aí, ó. Não, tá aqui, o genro tá aqui. O genro tá aqui, o conde. Jesus questionava a autoridade de Roma e dos palestinos. Olha aí. Quer coisa mais política do que isso? Né? Olha só. Daniel diz que é direito dos manos um verdadeiro equívoco. E Daniel está fazendo aqui um elogio a você. Ó. Tá vendo, Humberto? Quem é o mestre? Meu exemplo de ser humano e de funcionário público. Ela está seguindo correto, viu, o exemplo. Ô, Valmor, olha, eu falei aqui já de 2, agora tem outro. Esse aqui que eu vou falar, esse aqui é uma figura, né, que é muito... Adolfo Bezerra de Menezes. Foi político. Aí espírita não pode falar de política. Bezerra de Menezes foi. Mas um bom político. Exatamente. Coisa certa. Foi um grande exemplo, né? Foi um grande exemplo. Olha só o que Bezerra de Menezes falou de política. Para nós, ele está dizendo, nós, espíritas,
A política é a ciência de criar o bem de todos, e nesse princípio nos firmaremos. Bezerra de Menezes. Para você Isso. que diz, você, meu irmão, que está escutando aí, que vai escutar depois, espírita não pode falar de política. Bezerra de Menezes. Tá Pois falando. Tá vendo? Então, vá, Ó, continue. outra coisa, o livro dos Espíritos, nas leis morais, fala sobre política filosófica. A gente vai ver aqui, eu botei vários pontos aqui, porque não dá para falar, porque é muita coisa, Romulo. Ó, o que tem de política dentro dos livros espíritas é muita coisa, né? Mas a gente vai fechar por causa da hora, já vai 1h09, a gente vai fazer a prece. Eu queria agradecer muito, quero agradecer muito a você, vamos, por ter entrado aí, a participação do seu filho Daniel, do Conde, a participação até da sua mulher que estava aí por trás, fazendo assim, ó, fazendo coraçãozinho. Aquela aqui, ó. Amor! Ei, ó, foi muito massa, a gente tem que marcar outro dia para também, viu? E Michel também. A Michelle mesmo lá de Recife também participou, né? Ô, Minha Michel filha também. Michelle. Pronto, aí o cordão dos comunistas é grande, eu tô no meio. Não será não, viu? Ei, meu amigo, eu quero agradecer muito a você. A gente vai fazer a prece final. Eu queria que você deixasse as suas palavras finais aí. Ó, Mainha, tem a Mainha, Michele da Mainha. Eita, danado. Olha, Humberto, o que eu queria só era mais agradecer, né, por essa oportunidade, pedir perdão pela minha falha, por ter chegado atrasado, e dizer que se as pessoas acharem interessante, a gente pode, assim, marcar uma outra fala e preparar mais alguma coisa mais fundamentada para poder desenvolver esse tema, porque eu acho que é importante, né? Valmor, Michele pulou do barco, viu? Ó, ele pulou do barco. Essa o quê? Ah, tá. Falou o quê? Mas assim, ela ainda não sabe que é comunista. Irmão, agradeço muito. A gente marca aí outro dia. E eu quero encerrar aqui com uma frase, depois eu faço a prece final, certo? Eu queria que você fizesse a prece final, pode ser? Daqui a pouco? Pode ser, agora, pode ser. Uma frase que eu acho massa, de um cara chamado Martin Luther King, que eu acho que você conhece bastante, certo? Um trecho de um livro, Os Grandes Líderes, ele diz assim, olha, isso é importante para o pessoal que está escutando aí, a juventude que está aí, a gente também que está dos 40 para lá, 200, né? Que diz assim, para lembrar, um grande líder evangélico, né? Isso. Pastor Martin Luther King. E ele diz assim, olha, não há nada mais trágico nesse mundo do que saber o que é certo e não fazer. Não posso ficar no meio de todas essas maldades sem tomar uma atitude. A gente precisa tomar uma atitude. Se a gente não tomar, o mundo não vai mudar. A política é um instrumento que nós podemos utilizar para não fazer isso aqui que está dizendo aqui, ó. A gente não fazer o que é errado, fazer o que é certo. Política para o bem, B maiúsculo. Martin Luther King está certíssimo. Certo? Quero terminar com essa frase e convidar você a fazer a prece final para a gente encerrar a noite de hoje, certo? Com muita alegria. E espero que o pessoal tenha gostado bastante disso, tá bom? Pode ficar à vontade, viu, irmão? Divino amigo Jesus, agradecemos por essa oportunidade de estarmos participando dessa live e estar levando um pouco da tua palavra. Rogamos a tua infinita misericórdia que nos cubra com tua paz, com teu amor, com a tua luz, e que ajude ao nosso país e ao mundo a se libertar desses males que nos afligem. Que a tua paz e a tua luz estejam entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Aquela pessoa que colocou seu copinho com água, pode tomar seu copinho, certo? A gente vai tomar o nosso copinho com água